Tu conhece o dorama Viral Hit? Esse dorama, né, barra série, né, ele tem 6 episódios, ele é de 2026 e foi dirigido por Takeuchi Hideki. Ele é inspirado aí, né, num webtoon muito famoso, né, um webtoon sul-coreano de mesmo nome, escrito aí por Tae Jun Park. E esse webtoon, ele foi publicado aí entre 2019 e 2024, virou um sucesso global, né? O sucesso foi tanto que fizeram um anime, né? Tem um anime também, se vocês quiserem assistir aí. Esse anime está disponível aí nas principais plataformas, né? Especializadas em animes. E é tão engraçado quanto o webtoon, né? E também quanto a série, né? Quanto o dorama, que é muito, apesar de ser um assunto muito pesado, que é o bullying, né? E a forma como várias escolas aqui asiáticas, né, tratam seus alunos, principalmente ali na Coreia, no Japão. Essa série, no caso, ela é japonesa, né? Apesar do webtoon ser sul-coreana, a série ela é japonesa. E ela se baseia muito isso, né? Sobre essas escolas aí de bullying extremos, que eu já falei várias vezes aqui para vocês, sobre filmes, né? Sobre doramas, que tem muito a ver sobre isso, né? Ultimamente eles fazem muito dorama falando sobre isso, porque tá um caso sério lá, né, de pessoas sofrendo bullying, pessoas aí tirando suas próprias vidas exatamente por causa disso. E apesar da série ela utilizar um pouco de humor, né, para lidar com uma certa parte disso, né, falando muito sobre superação, sobre você aprender a lidar mais com esse tipo de gente, né, fala muito sobre você expor esse tipo de gente, né, que quem faz isso com as pessoas tem que ser exposta mesmo, né, tem que ficar conhecida justamente por seu prazer, né, por humilhar os outros e tudo mais. Mas é um assunto sempre muito sério, né, para ser tratado. E a série, né, como eu falei, ela fez muito sucesso aí, né, tanto que ela virou agora esse dorama. E ela conta a história aí do Kota Shimura, que é um cara que ele é um estudante, né, ele vive numa situação extrema de pobreza. Ele vive sempre assim, metido em vários empregos e tudo, né? Correndo contra o tempo, porque ele precisa arranjar dinheiro para pagar as despesas hospitalares da mãe dele. E ele sofre muito bullying, né, na escola, principalmente por causa do Hamaken, que é um carinha lá que tem um grupinho que fica botando coisas na internet, né? Ele tem um canal com muitos seguidores. E ele faz do Shimura gato sapato, né? E tem um cara lá que ajuda ele a filmar, que é o Kanegon, né? Que depois ele aí se mais para frente, né? Tenta aí se, né, auxiliar aí ao Shimura, quando no meio disso tudo, né, uma briga, né, viraliza aí entre ele e o Canagon, e eles acabam vendo que se eles fizerem um canal sobre isso, né, eles vão acabar aí tendo dinheiro, podendo aí mudar de vida completamente. E dentro dessa história, a gente conhece um personagem muito importante chamado Sandaka. Sandaka, acho que é assim que se fala, Sandaka. E o Sander ele tem um canal, né, em que lá ele é conhecido como Tuki. E nesse canal ele se apresenta com uma cabeça de galo, né, e umas roupas assim simples, tipo kimono e tudo mais. E ele faz diversos vídeos que apoiam aí pessoas magras, né, pessoas que não têm esse perfil de lutadores, a desafiarem aí, né, lutadores profissionais e também certos valentões. O que chama muito a atenção do Shimura quando ele está procurando vídeos sobre isso, né, para saber como ele pode lutar mais tempo, como ele pode lidar com tudo isso. Então ele se inspira muito, né, nesse canal do Tuki. E esse personagem, né, a criação desse personagem dentro da Webtoon, né, ela não foi baseada em nenhum lutador específico. Ela apenas foi criada para ter um arquétipo aí de lutadores lendários e escondidos que são bem vistos dentro de histórias aí das artes marciais. Mas quando eles foram divulgar essa webtoon, né, na Coreia do Sul, eles criaram um canal chamado Homem Galo.
E começaram a postar esses tipos de vídeos, né, que o Shimura assiste, o que levou muita gente a acreditar que realmente era algo real, né, mas era só uma divulgação do conteúdo aí da série. E esse personagem, né, ele também, o visual dele, né, representa aí muitos canais de pegadinha, e também de tutoriais, mas também vai fazer vocês lembrarem, né, quem aqui conhece o jogo Hotline Miami, que a gente já falou aqui no canal, vão fazer vocês lembrarem aí do Joker, né, que é aquele personagem que usa uma cabeça de galo, né, que é o Richard aí, e que na hora que você vê, né, a série, você lembra, né, você remete justamente a isso. E vou contar um pouquinho para vocês, né, de como é aí a série, o comecinho da série. A série mostra a vida, né, do Shimura, que já é tão pesada, né, ele já tem que se preocupar com a mãe, que tá no hospital e tudo. Trabalha muito, né, vai para a escola, vive sempre comendo o básico do básico, dormindo aí em condições precárias, uma casinha muito simples, porque ele precisa, né, lidar com tudo isso para pagar as despesas da mãe. E além disso, além de não ter uma vida fácil, ele ainda tem que ir para a escola, passar humilhações, né, com a turma do McCain, né, que pinta e borda com aquela cara dele, né, e ele tá muito cansado com isso e tudo, mas ele não pode fazer nada, porque ele apanha dos meninos, né, ele sofre muito bullying e é o jeito, né. Até que um dia, quando um dos membros da equipe do Hamakin, que é o Cônego, né, ele sofre uma humilhação por eles e tudo mais, ele acaba aí forçando, né, o Hamakin a emprestar a casa dele e o nome da mãe dele, né, para poder criar uma nova conta aí e tentar ganhar dinheiro aí fazendo uns outros tipos de vídeo. E o Shimura, por mais que fique muito chateado com isso, tá pensando, meu Deus, pra que eu empresto minha casa, pra que eu dou o nome da minha mãe, se depois ele vai fazer o que ele faz comigo, né? Mas ele se vê humilhado ali a ter que aguentar. E aí ele tá preparando ali o jantar para os dois, e quando falta pouquíssimo, né, por quando conseguir aí uma quantia de dinheiro, né, que ele tá esperando aí dos doadores, o Shimura acaba, né, puxando aí o fio do computador e derramando aí todo o ramen, né, o que ele estava preparando em cima. E aí começa toda uma briga, né? Eles começam a discutir, o Shimura também perde a paciência e discute e tudo mais. Depois eles acabam vendo que a briga foi parar na internet, todo mundo viu essa briga. Então eles viralizaram, né? Eles começaram a ficar muito famosos. E apesar do Kanagon não gostar, né, e querer que ele apagasse logo, ele tenta apagar, mas aí já era tarde, todo mundo já sabia disso e tudo mais. E aí depois disso eles começam a conversar e veem que realmente, né, isso aí pode ser uma diretriz para eles ganharem dinheiro, né, e principalmente para o Shimura sair aí dessa vida aí tão conflituosa, né, tão cheia de dificuldades. E nesse caminho aí, né, que eles vão trilhar aí para fazer o canal, né, eles precisam de nome, eles precisam de alguém que edite melhor os vídeos e tudo mais. E é aí que entra a Aki, né, que é uma menina que passa aí a ajudar eles. E a Aki é muito gente boa, uma menina muito legal, mas que também tem os traumas dela lá, né, tem a vida dela. Nesse meio período também tem uma menininha que o Shimura gosta, né, e tudo, e que ele acaba descobrindo que algum tempo depois que ela tem uma vida completamente diferente da dele, né, ela é milionária e tudo, né, muito rica e tudo, e tem também aquele conflito, né, social. E o dorama ele é justamente para isso, né, para mostrar que dentro dos conflitos sociais, dentro dessa caixinha de bullying, tudo, né, se você quiser, né? Se você tiver aí muita autoestima, se você, né, focar aí na sua vida e tudo mais, você pode combater de frente aí o bullying, pode combater esses valentões, sim. Nem sempre é tão possível assim, né? O Dorama ele também fala que sozinho muitas vezes você não consegue, né? Você precisa de ter toda uma rede de apoio, né? E faltou ali uma terapia, né, no meio, mas realmente isso aí é muito válido. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curta, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.